lucidez já. Você já percebeu como algumas coisas nós só vamos valorizar muito tempo depois de ocorrido? Que algumas dessas coisas que nós valorizamos muito tempo depois, na hora nós brigamos, nós resistimos, nós nos revoltamos, tivemos pena de nós mesmos, às vezes de outras pessoas. O que acontece conosco? Essa passagem do Evangelho de hoje nos ajuda a destrinchar um pouco esse dilema. Vamos a ela? Em João capítulo 12, versículos de 14 a 16, o evangelista nos conta. O contexto é que Jesus tinha acabado de realizar o maior, mais impactante milagre público, que foi a cura de Lázaro. Foi a retirada de Lázaro do seu túmulo, o trazer de novo à vida daquele espírito, na presença de discípulos, parentes dele e muitos amigos. Nessa situação, depois de ter feito isso e com grande repercussão, ele foi a Jerusalém e sabia o que aconteceria lá. Qual foi a atitude de Jesus? Diz o evangelista: e achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Nós não apenas não entendemos a perfeição, a bondade, a justiça de tudo que acontece à nossa volta, mas também admiramos muito certas situações que na verdade são egoístas e injustas. Acontece que os gestos de orgulho são marcantes, mas passam. Os gestos de amor são ignorados, mas ficam para sempre. Parece paradoxal, né? Mas quem de nós se lembra, por exemplo, dos gestos de orgulho que nós tanto invejávamos dos colegas de escola? Quem já agradeceu sua mãe em seu coração por não ter abortado em meio a essa pandemia de abortos? Diante da passionalidade eufórica daquele povo, que ele sabia que iria receber em Jerusalém, já que tinha espalhado a notícia da cura de Lázaro, em euforia, e sabedor também que 3 dias depois esse mesmo povo o condenaria diante de Pôncio Pilatos, escolhendo Barrabás, o condenaria à morte. O jumentinho era mesmo providencial. Proporcionaria certa distância daquela massa, tornaria desnecessária a aglomeração e a aproximação para vê-lo,
e confirmaria as Escrituras, favorecendo a compreensão, ainda que tardia, primeiro pelos discípulos, depois pelo povo em geral. É muito interessante que Jesus tenha escolhido para se exaltar o filho do animal mais simples, mais comum das redondezas daquela região, e emprestado ainda esse animal. Isso nos fala muita coisa. Nos fala que quando, por exemplo, lembrando que quando Chico Xavier passou por uma situação de muita dificuldade, pediu a Emmanuel, e esse lhe trouxe uma palavra de Maria. E essa palavra foi: isso também passa. E disse Chico que essa palavra serviu não apenas para a crise de dificuldades, mas para o momento dos grandes elogios. E foi isso que usou o Rabi da Galileia. Humildade, grandeza, desapego à vaidade e ao elogio, sabendo que isso também passa. Tanto a crise, tanto a crítica, quanto a euforia e o elogio. Mantenhamos a nossa serenidade em meio ao meio conturbado, à terra convulsionada nesse momento de transição planetária. Esse é o nosso maior bem. É esse equilíbrio que vai nos favorecer ter olhos de ver, ter ouvidos de ouvir, ter equilíbrio para não cair diante das situações, diante das decepções, das desilusões, que aqueles que não têm esse equilíbrio fatalmente cairão. Um grande abraço, até a próxima.